O LJ está de volta. Os vereadores aprovaram em sessão um projeto de lei que obriga os estabelecimentos como bares e restaurantes da cidade a terem pelo menos um cardápio em método Braille para atender os deficientes visuais. Saiba os detalhes na reportagem a seguir. Olá, eu vou querer uma porção de fritas e um guaraná, por favor. Obrigado. Para você que está nos assistindo, sentar em um bar ou um restaurante pode parecer algo normal e simples, mas para quem é deficiente visual, beber ou comer fora de casa pode ser mais complicado do que parece. O cardápio é importante, você chega, está na mesa e já vai escolher aquilo que você quer, né? Preocupados em proporcionar mais autonomia a deficientes visuais, como Dona Inês, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Antonelli que obriga os estabelecimentos da cidade a terem pelo menos um exemplar do cardápio em método Braille. Esse projeto ele vem amparar mesmo, auxiliar no dia a dia desse cidadão, né, e que precisa se alimentar no dia a dia nos restaurantes da cidade e depende de um garçom, da uma orientação, de um amigo ou de alguém que está na mesa vizinho. Então isso visa mesmo dar mais liberdade. Segundo o empresário Gilson, o cardápio em Braille vai trazer mais conforto e comodidade para os clientes. Aí eles não vão se sentir muito incomodados, eu acho que eles vão ficar à vontade no seu estabelecimento, eu acho isso muito bom. Você chegou lá, às vezes, né, o restaurante está cheio, né? O garçom está ocupado. Enquanto ele não vem, você já vai escolher naquilo que você pretende comer, né? Às vezes eu quero uma coisa, o amigo quer outra, né? A gente já vai escolher. Na hora que ele vir, né, você já está com a ideia na cabeça. Só passar para ele e ele vai só trazer para a gente, né? Não só pela praticidade, o cardápio em Braille coloca em prática o que já é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele fala que o estabelecimento tem que destinar de forma clara a oferta de produto a todos os cidadãos. E nós temos a questão do deficiente visual, ele acaba sendo excluído disso. Então vem também a contemplar o que o Código de Defesa do Consumidor e que hoje os países também, mundial, já trabalham muito essa questão da acessibilidade, né? E para Jacareí, mais um passo na garantia dos direitos dos portadores de deficiências. Hoje nós vemos assim até a questão da mobilidade urbana, do Plano Nacional de Mobilidade Urbana contempla bastante isso. Nós temos exemplo aqui na Dr. Lúcio Malta, que foi mudada a calçada, que já vem a contemplar a mobilidade urbana do deficiente visual, tem a marcação. Então eu vejo que Jacareí está à frente, Jacareí está preocupado sim. E uma última informação sobre esse projeto de lei, o prefeito Hamilton Mota já sancionou a proposta. A nova lei foi publicada no Diário Oficial no município no dia 16 de setembro e agora os estabelecimentos comerciais têm um prazo de 90 dias para se adequarem à nova obrigação. Criado em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou 4 milhões de unidades habitacionais. Recentemente foram anunciadas mudanças no programa, mas não há datas para o início desta nova fase. Confira as informações com o repórter Ícaro Leal. O governo federal anunciou mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. A principal delas é a criação de uma faixa intermediária entre R$ 1.800 e R$ 2.350. Além disso, também anunciou um aumento na taxa de juros entre as outras faixas desse programa. A faixa de renda para beneficiários sem juros aumentou de R$ 1.600 para R$ 1.800. Na faixa intermediária, os juros são de 5%. Na faixa 2, esses juros variam entre 6% e 7%, e na faixa 3 são de 8%. Os limites do valor das prestações também sofrerão alterações. As famílias que recebem até R$ 800 deverão destinar 10% da renda para pagar as prestações. E, dependendo da faixa salarial, esse valor aumenta até 20%. Na modalidade rural, também terá o limite de renda e o valor das unidades habitacionais atualizados. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Já está em vigor desde o dia 9 de setembro a lei que obriga comerciantes que vendem bebidas alcoólicas a fixarem cartazes para alertar mulheres grávidas sobre os riscos do uso de bebidas durante a gestação. De autoria do vereador Edgar Sasaki, o projeto tem como base pesquisas sobre o assunto e é inspirado em uma lei federal semelhante com outro produto, o cigarro. Veja na reportagem. Ela está presente em todos os lugares com o objetivo de atrair clientes e alavancar as vendas. Considerada a alma do negócio,
A propaganda recebeu, no ano passado, investimentos na ordem de 121 bilhões de reais, de acordo com dados da Agência Brasileira de Propaganda. Um crescimento de 8% comparado a 2013. Você já comprou algum produto porque viu uma propaganda e achou interessante? Sim, já. Às vezes, nem toda vez. Alguma vez você já comprou algum produto porque viu uma propaganda que chamou sua atenção? Sim, comprei sim. Sim, isso com certeza, né? E uma boa propaganda é a alma do negócio, né? É chavão, mas é verdade. Em 2002, o setor que mais investia em anúncios no país foi proibido de fazer propaganda e obrigado a inserir avisos em suas embalagens, reconhecendo e alertando contra os malefícios do uso de seus produtos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados no ano passado, essas medidas contribuíram para a redução do consumo de cigarros no Brasil. A Câmara de Jacareí aprovou no mês de agosto a lei que pretende obrigar os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas a fixarem cartazes para alertar gestantes quanto à SAF. Essa síndrome chama síndrome alcoólica fetal. Ela acaba afetando, por exemplo, o feto, no caso o feto, né? E depois a criança, ela pode ter sérios problemas mentais, físicos e também até criar dependências químicas, né? Dependência do álcool também, quando nascer também, né? E provoca também muitas vezes deformações no corpo, tá? Tudo resultado da injeção de álcool por gestantes, no caso. A intenção do autor do projeto é que o resultado da nova lei seja semelhante ao que ocorreu com o cigarro. Eu acho que aquelas fotografias que vêm no maço de cigarro, elas são realmente chocantes, tá? Isso comove as pessoas no caso, tá? Então, da mesma maneira, nós pensamos assim em que fossem expostas, né, essas fotografias muitas vezes, né, ou fotos e tudo mais, né, em locais de consumo, talvez também alertando essas gestantes no caso, e com isso talvez diminuir o consumo por parte de gestantes. Hoje em dia, qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de informação, ele conflita com uma série de outras ações que são feitas por produtos, por serviços, então você tem que se destacar de alguma maneira. No caso de campanhas desse tipo de campanha, de leis que trazem a necessidade de conscientização da população, você tem que ser, ao mesmo tempo, criativo, e você tem que impactar, você tem que fazer com que a pessoa entenda que aquilo pode trazer um malefício para ela, para os outros que estão ao seu redor e, obviamente, nesse caso, para a criança, né? Segundo o publicitário, para conscientizar o consumidor, a mensagem tem que ser bem impactante. Para esse tipo de mensagem, eu acredito que você tem que ser, para você ser assertivo, você tem que ser um pouco radical. Você tem que mostrar, assim como a campanha do tabagismo ela fez, ela tem que mostrar aquilo de uma maneira chocante. Porque se você não chocar, a pessoa ela não vai entender, ela não vai mudar a cultura dela de consumo, as pessoas ao redor não vão entender o porquê aquilo é tão importante. Paula é publicitária e mãe. Ela acredita que esta medida vai sensibilizar não só gestantes, mas toda a família. Eu acho que uma campanha onde você impacta a mãe, né, e você está tratando de um bebê, você acaba impactando todo mundo, né? Se você mostrar o malefício que você está causando a um bebê, não tem jeito. Você impacta a mãe, você impacta quem está ao lado, se você pegar uma bebida ou ver alguém, com certeza alguém vai olhar, né? Vai tentar. Tem gente que chega, que conversa, né? Então eu acho que tudo que é voltado a bebê, a criança, se você impactar da maneira correta, né, você impacta toda a família. Cauê acredita que a lei não trará prejuízo aos comerciantes. Segundo ele, mostrar respeito e preocupação com o consumidor valoriza a empresa. Você acaba tendo um valor agregado no seu serviço, né? O seu estabelecimento ele está oferecendo algo diferenciado, ele se mostra preocupado com o consumo, com quem está consumindo e não simplesmente com o consumo daquilo que ele vende. E é fundamental. Hoje, qualquer tipo de prestador de serviço, qualquer tipo de empresa ou empreendimento, ele tem que estar preocupado primeiro com o ser humano e não simplesmente com o lucro, né? No próximo bloco, saiba mais sobre o projeto de lei que pretende instituir Olimpíadas Culturais nas escolas municipais da cidade. O NJ volta em instantes.